Eu dei um tema a esta mensagem e o tema dela é o caminho do justo e o caminho do ímpio. Este é o assunto que trata o Salmo 1. Então, querido, o tema desta mensagem é o caminho do justo e o caminho do ímpio. Existem dois caminhos, mas nós sabemos que um caminho, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Existe um caminho, se tratando da pessoa de Cristo Jesus, mas nós temos o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo é Cristo Jesus, amém? Então vamos ler o Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só até aí, querido. Depois nós leremos os outros versículos, mas para início nós vamos ficar até aqui. Você pode sentar em nome de Jesus. Querido, nós vemos o mundo falar tanto em felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer destruição e desgraça para a sua vida. Nós queremos a felicidade. Mas o mundo, como o rei do mundo é mentiroso, como aquele que rege o mundo é mentiroso, ele dá para as pessoas um outro sentido do que é felicidade. A maioria dos pecados que são cometidos na face da terra, a maioria das injustiças e das desgraças que acontecem, é porque alguém quis ser feliz. Uma felicidade contrária à palavra de Deus. Então, o homem sai de casa, abandona seus filhos, às vezes deixam seus filhos para criar filhos de outro homem ao lado de outra mulher. Filhos deixam a casa dos pais. Esposas abandonam os seus lares. E tudo isso é por conta da felicidade. Ninguém diz: eu vou abandonar meu marido para ser infeliz. Ninguém diz: eu vou abandonar minha casa para ser feliz. Para ser infeliz. É sempre com a desculpa de ser feliz. Então, a felicidade do mundo, ela busca uma palavra que está por detrás de todos os pecados, que está por detrás de todas as tragédias sociais, políticas, familiares. E essa palavra, ela é prazer.
As pessoas em busca do prazer, elas acabam, elas destroem as suas vidas e a sua família. Porque o diabo colocou na mente de muitos que só há prazer na transgressão da lei de Deus. E quando o salmista diz, bem-aventurado, que no hebraico quer dizer feliz, é o homem que teme ao Senhor, e ainda diz mais, que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Olha, não estou falando aqui de você lá no seu trabalho ficar meditando na palavra não, lendo a palavra não, trabalha, tá? Porque o tempo que você tem lá é do patrão. Esse tempo não é seu para você meditar na lei do Senhor. Você vai meditar na hora do seu almoço, você vai meditar na hora da sua folga, no dia da sua folga, não no tempo do patrão, no tempo da empresa. Porque muitos estão dizendo que estão meditando, mas é na hora errada, no tempo que não é dele. Então, querido, a Bíblia diz que este é o varão feliz, é o que anda de acordo com os princípios. Mas se você for ver, todas as pessoas enganadas pelo reino das trevas, elas acham que a felicidade está em transgredir. Aí o mundo diz assim, prove de tudo. Aí o mundo diz assim para os homens, pega mesmo, tudo quanto é mulher, deu mole, como a rapaziada diz, você pega. Diz para a mulher, ó, o teu marido não fica dizendo que você é linda, mas tem alguém lá no trabalho que está dizendo que você é linda, saia com ele. Está dizendo para o jovem, não obedece teu pai não, que o teu pai já era, já foi, já passou, ele está lá no passado. Hoje nós estamos no mundo contemporâneo. Que conselho de pai nada? Esta é a fórmula que o mundo apresenta para a felicidade. Mas é justamente o contrário. Esta fórmula vai desgraçar a sua vida. Bem-aventurado, feliz. E a inversão de valores diz que você é feliz quando você tem prazer a qualquer preço. Diz assim, beba todas. Prove de todas as taças. Beba até cair. Quantas das vezes você chegou numa praça, você chegou em algum lugar próximo a uma boate, a uma casa de show, quando você chega de manhã para trabalhar, é a hora que eles estão saindo do baile. Provaram tudo, cheiraram tudo, beberam tudo, tomaram de todas as taças. E qual é? Por que eles fizeram isso? Para ter felicidade, para ter prazer, para ter felicidade. E ainda diz mais, no lado moral ainda diz, seja desonesto. Faça tudo para você se dar bem. O importante é você se dar bem. Você não está precisando? Então pega. Não é seu. Mas também quem é o dono também não merece não. Vai lá e pega. Diz assim para você, faça o que você tem vontade. E tem também uma palavra que diz assim, você merece. Você merece. Você paga suas contas, você trabalha, você se esforça, você é gente boa, você merece fazer. O mal, ele costuma persuadir as pessoas dizendo que elas merecem fazer o que querem.
Mas não é isso que diz o Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado, feliz, é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, já começa com uma negação. Ele não começa dizendo, é o varão que anda. A fórmula da felicidade da Bíblia, que está aqui no Salmo 1, ela já começa com uma renúncia. Ela já diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Já começa dizendo não. Quer ser feliz? Não ande, não faça, não vá, não faça, não atenda aos desejos do seu coração, porque o coração do homem é enganoso. Então ele já começa dizendo, é o varão que não anda, começa com uma renúncia. E vocês podem ver que a ação, ela é progressiva. Vamos para os verbos. Não anda. Depois ele diz, não se detém. Tem 3 não aí, querido. Não anda. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. A fórmula de felicidade de Deus, ela começa com 3 não. Dizendo para mim e para você, que não é fazer o que nós queremos, é o que não queremos. Este é o grande confronto. É você fazer aquilo que você não quer fazer. É progressivo. Não anda. Depois, não senta. E aí ele vai. E você vê o seguinte: tem 2 caminhos. Há 2 homens aqui. Porque se ele diz assim, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, é porque tem um que anda. Feliz é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, é porque tem um varão que anda. E aqui, querido, varão é pessoa, está se referindo à pessoa, ao indivíduo. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Por quê? Porque existe um que anda. E se existe um caminho, se ele está dizendo, não se detém no caminho dos pecadores, é porque tem um caminho que não é dos pecadores, nem dos escarnecedores. Ele está dizendo que há um caminho, que é Cristo Jesus, porque ele afirmou, eu sou o caminho. Então eu não vou me deter no caminho dos pecadores, se eu tenho um caminho perfeito para seguir. Então existem 2 homens, existem 2 caminhos, um é falso, o outro é verdadeiro, e existe o resultado. No fim desse salmo, você vai ver o resultado, o que acontece com o justo e o que acontece com o ímpio. A promessa de felicidade do mundo, ela é falsa. Ela é mentirosa. Porque só o que o mundo traz é desgraça e infelicidade. Se você faz coisas erradas em busca da felicidade, você vai quebrar a cara. Quebrar a cara. Não existe como ser feliz fora dos princípios de Deus. Ainda que naquela hora você diga assim, eu vou fazer para ser feliz, mas se você não negar, não renunciar e dizer não está de acordo com a palavra de Deus, não foi o que Deus disse, então é não. Acabou. Podem dizer a sua alma,
Ela pode dizer o que for. Aí a alma grita: ai, mas eu quero. Aí você faz como Davi: ô minha alma, por que você se perturba dentro de mim? Fica quieta aí. Lembra quando eu falei para você que Deus te deu poder para governar? Você pode governar esse pecado. Você tem poder para governar este pecado. É só você dizer não. Não, é não. Não vou, não faço. Existe uma fórmula de felicidade no Salmo 1. É não ir para aquilo que a sua carne deseja. Então vamos. Não anda. A má associação corrompe os bons atos, os bons costumes. Você começa a andar com uma pessoa que não honra a Deus. Você começa a chegar perto e você começa a ouvir o que fala, o que faz. Sente inveja da vida libertina que essa pessoa tem. Ah, porque todo mundo faz, a minha amiga é tão boa e faz. Ela não está nem aí para a lei do Senhor, ela está preocupada com a lei da sua carne, do seu desejo. E o mais interessante é que faz, mas quando sai dali, sai mais infeliz do que quando entrou. Podia sair feliz, né? Bebe todas e sai mais feliz, sai mais infeliz do que quando tomou o primeiro copo. Transgride sexualmente e sai daquele relacionamento mais infeliz do que quando entrou. Se você entrou infeliz, agora que você fez, você está mais infeliz ainda. Derrotado, amargurado, amarrado por forças demoníacas. Primeiro era só a sua carne, agora é a sua carne e Satanás. Porque quando você peca, você abre uma porta de legalidade para ele entrar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, no seu casamento. Não se engane, porque às vezes as coisas não acontecem na hora, mas pode esperar que vai acontecer. Deus criou o homem no Éden para ser eterno. Lembra quando Eva pecou? A palavra diz que a partir dali entrou o pecado no mundo e entrou a morte no mundo. Mas eu pergunto para você, Eva morreu naquela hora? Não. Adão morreu naquela hora? Não. Mas o pecado entrou. O pecado entrou no mundo. Depois do pecado, a morte entrou no mundo depois do pecado de Adão e Eva. E eles não morreram na mesma hora. A palavra diz: e morrendo, morrerás. Porque a morte física é a separação do corpo e da alma, do espírito. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Agora, a morte espiritual, ela não tem nada a ver com a morte física. Você pode estar morto espiritualmente, está vivo. A pessoa no pecado, ela está morta espiritualmente, mas ela está viva. Você, quando vê um pecador, você não vê um cadáver. Você não vê ninguém pecar e na mesma hora morrer. Aconteceu algumas vezes, lá no Antigo Testamento. Pecava e na mesma hora morria. Mas hoje, por causa da graça, não existe mais isso. A graça
de Deus. Não deixa que morra na mesma hora. Mas quando você peca, se você foi para o pecado moral, para o pecado sexual, para o pecado de transgressão da lei, você vai de uma forma e quando você termina, você está pior do que quando você começou. Você está com uma sentença sobre a sua vida, uma sentença de morte. E se você não correr para a cruz, se você não correr para o arrependimento, você está morto mesmo. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. É uma pregação que eu nunca faço, mas a realidade é essa. Existe uma condenação eterna. Mas eu quero te apresentar algo. Aí existem aqueles que dizem assim: mas eu não aguento, mas eu sou fraco, por que eu não consigo? Por que eu não permaneço? Porque eu começo, até assisto o culto, até gosto, ouço a palavra dos pastores, mas quando eu saio daqui, acaba. Porque eu não consigo me manter firme. Quantas pessoas já me perguntaram isso? Pastora, por que eu não consigo me manter firme? Porque eu tenho vontade, às vezes, de fazer as coisas certas, mas eu faço errado. Porque eu não permaneço, porque eu não resisto ao pecado. Eu vou te dizer uma coisa. Eu quero te apresentar algo que vai te dar força para você resistir. E o nome desta força, o nome deste poder é graça. Porque você não é liberto hoje. Você não é salvo hoje. Você não é curado hoje. Você já foi curado há 2000 anos atrás. Jesus na cruz do Calvário, Ele liberou a graça maravilhosa. Graça, sabe o que é? Poder para você resistir o mal. Sabe o que a graça faz também? Ela justifica você. Porque não há um justo sequer. Porque na nossa força não conseguimos ser justos. Mas é Ele quem nos justifica. Nós não somos justos. Nós somos justificados por Deus. Mas um dia eu aceitei a graça. Eu estou te apresentando, mas pastor, o que é graça? Graça é favor imerecido. Você não foi liberto agora. Se você vai ser liberto agora se você crer agora que a libertação já aconteceu. Você vai ser curado da sua alma. Você vai ser curado no seu físico se você crer. Porque a graça já foi liberada ali, na cruz do Calvário. Há 2000 anos atrás. Quando o sangue dele derramou, ali foi liberada a graça. Tem um hino que diz: graça tão maravilhosa, graça de Jesus, maior do que o meu pecado viu, maravilhosa graça de Jesus. A graça, ela vai te dar o poder, a força, para você dizer assim: eu aceito Jesus, então a graça dele está em mim, e agora eu tenho poder para fazer o que eu antes não tinha. Sem este poder na sua vida, sem este poder na minha vida, eu vou perecer. Eu não vou resistir, eu sou carne. Você também é carne. Sem esse poder chamado graça, você não resiste. Então, querido,
Aceite a graça de Deus nesta noite. A porta está aberta. A porta da graça ainda está aberta. E é por isso que eu posso dizer para você, ela é maior do que o seu pecado. Ela é maior do que aquilo que você fez. Ela é maior do que a fraqueza que você tem. Um pensador aí do século XIX disse assim: a graça é como água. Quem que é a graça de Deus aí? Levanta a mão. Recebamos nesta noite a graça de Cristo Jesus. Um teólogo do passado, ele falou assim: a graça de Deus é como água. Ela desce para os lugares mais profundos. Aquilo que é sujo na sua alma, aquilo que você não consegue largar, aquilo que é difícil, pastora, olha, eu não consigo, é tão difícil largar isso. Então eu te apresento a graça, porque a graça de Deus, ela é como água, ela vai nos lugares mais profundos da alma. Outro pensador disse também que a graça, ela nos coloca num lugar tão alto, que o pecado não alcança. Não é você que fica santão, não é você que fica fortão, eu resisto qualquer pecado. Não, não é você não, é a graça em você. Ela te coloca num lugar tão alto, a graça, aleluia. Ela te coloca num lugar tão alto, que você jamais poderia estar se não fosse a graça. A graça de Deus, ela te coloca num lugar onde jamais você poderia estar. Nada que você faça, eu vou subir as escadarias da igreja, eu vou pagar penitência, para ter força para não pecar. Você não vai ter. Só existe em nós uma única maneira de sermos justificados, é em Cristo Jesus nosso Senhor. E quando você recebe Ele, junto com o seu arrependimento, querido, se arrependa nesta noite, porque junto com o seu arrependimento vem a graça, que é o poder para você suportar a força do mal, a tentação, o desejo da sua carne, o desejo da sua alma, os gritos da sua alma, os gritos da sua carne pecaminosa. Você tem a graça. A graça de Deus pode alcançá-lo nesta noite e transformar a sua vida. É favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia. E volto a dizer, nada que façamos vai fazer com que mereçamos. Tamanha graça, tamanho poder para fazer aquilo que não conseguimos fazer sozinho. A misericórdia de Deus, ela vem junto com a graça e ela te abraça. Ela te abraça. E nesse abraço de Cristo Jesus, a graça inunda o teu ser. A misericórdia te alcança, mas é preciso uma decisão. É preciso uma mudança de caminho. É preciso você dizer: eu te recebo, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Como falei para você, você não vai ser liberto agora não. Você já foi liberto há 2000 anos atrás. Você não vai ser curado agora não. Você já foi curado.
como se você tivesse um cheque de R$1 milhão na mão, mas você só olha para aquele cheque todo dia. Olha para aquele cheque e não faz nada. Olha para aquele cheque e não faz nada. Mas um dia você vai, levanta e chega no banco, e você deposita o cheque lá, entra na mesma hora aquele valor na sua conta, porque já estava lá. Já existe um valor na sua conta, e este valor é cura, este valor é salvação, este valor é redenção, esse valor é a sua família protegida. Querido, a sua redenção faz uma muralha sobre a sua família. Não é só você, não, que ganha. Ganha você e a sua casa. Eu sei que você ama seus filhos. Eu sei que você ama a sua família. A graça que você recebe agora vai linkar com a misericórdia de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Tem sonhos de Deus, você tem sonhos. A graça vai fazer você alcançar os seus sonhos, vai fazer você chegar. Você sonha com um casamento, sonha com recursos financeiros, você sonha com uma vida equilibrada. A graça te alcança nesta noite, para você receber, através da fé, aquilo que Jesus já conquistou. Você pode passar a sua vida inteira e não receber aquilo que Cristo conquistou, sabia? Já estando pago na sua mão, você pode nunca receber perdão. Você pode nunca receber a misericórdia. Você pode nunca receber o sonho que você almeja para a sua carreira, para a sua família, porque você não lançou mão da graça. Lance mão da graça nesta noite, tenha os seus pecados perdoados. Lance mão da graça nesta noite, tenha o seu nome escrito no livro da vida. Lance mão da graça nesta noite e mude a sua sorte. O apóstolo Paulo disse assim: pela graça sois salvos. E não é dom do homem, é dom de Deus. Existe um favor que eu não merecia. Existe um favor que você não merecia. Mas, gente, já está pago. Já está pago. Igual um viajante que comprou uma passagem num grande cruzeiro, e esta passagem dava direito a todos os banquetes que teria no cruzeiro. Dava direito a ele participar de todas as festas, de todos os banquetes. Mas ele não sabia. Ele achava que aquele bilhete de passagem só dava a ele pão e um cafezinho. E foi o que ele comeu durante toda aquela viagem, porque ele não tinha dinheiro para pagar. Quando ele chegou no lugar, alguém viu. No último dia, alguém viu ele ali com fome e disse: mas você não comprou? Deixa eu ver o bilhete que você comprou. Ele tinha ganho aquele bilhete. Quando a pessoa olhou, disse: mas rapaz, você tem direito a todo esse banquete. Você tem direito a toda essa festa. Você tem direito a tudo. Você está vendo tudo isso aqui? Você tem direito com essa passagem que você ganhou. E ele começou a chorar. Mas, meu Deus, eu morrendo de fome, não sabia que eu tinha direito. Já estava
pago. Já estava pago. Mas ele não usufruiu. Aí quando chegou no último dia, falando daqueles que se arrependem na última hora, ele disse, então eu vou aproveitar. E ele entendeu, e ele começou a participar do banquete. Ainda deu tempo. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo. A porta está aberta. Na cruz do Calvário, ele abriu a porta da graça. A graça que perdoa o pecado vil, a graça que esquece o que você fez, a graça que cuida da sua casa, a graça que cuida dos seus filhos, a graça que te dá força para continuar. Você não vai mais ser essa pessoa fraquinha, que você diz assim, quando vem o lobo, eu baixo a cabeça e me entrego. Porque agora vai estar sobre a sua vida uma força que não é sua. Vai estar sobre a sua vida a força de Cristo Jesus, que foi paga no Calvário, e você vai dizer não quando é para dizer não, e você vai dizer sim quando é para dizer sim, e as correntes do inferno não vão poder com você, porque agora você é comprada, você é lavada, você é remida no sangue de Jesus. Mal nenhum te sucederá. E aí você entra no Salmo 91. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Olha aí, querida, a graça no Antigo Testamento, que nós só entendemos a graça quando Jesus morreu na cruz, mas não, a graça ela também está no Antigo Testamento. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A graça, a graça, a graça. Com a graça você pode, com a graça você consegue. Ah, pastor, existe uma área na minha vida que eu sou tão fraca, que eu sou tão frágil. Ah, pastora, eu não resisto. Eu estou muito bem na igreja, mas quando eu vejo, eu caio, porque eu não resisto. É aquela bebida, é aquele adultério, é aquela paixão do mundo, é a vontade de estar nos prazeres do mundo. Olha, essa área aqui eu não consigo. Você pode com a graça. Cada um de nós temos uma área vulnerável. Eu tenho, você tem, pastor tem. Todos nós temos. Porque somos pecadores. E aquela área que a sua carne é vulnerável, o diabo assopra nela. Aí as pessoas dizem, tudo é o diabo. Ainda que não seja tudo ele, mas tem a participação dele. Porque a carne é fraca, e ele vem e risca um fósforo. Alguns para o lado de dinheiro, da ganância, da soberba. Outros para o lado da carne, da lascívia, do sexo, das paixões. Cada um tem um lado que é fraco. Outros pelo lado da afronta, do ódio, não consegue perdoar. Não interessa. Não interessa qual é a fraqueza. O que interessa é que a graça me dá poder para vencer todas elas.
A graça, graças a Deus, a graça de Deus, conquistada na cruz, e não é porque merecemos, nem porque temos diplomas, nem porque somos queridinhos de papai, mas porque aceitamos. Aceita a graça nesta noite. Ela está aqui, palpável. A porta está aberta. A graça te faz um gigante. Você diz: meu Deus, eu não podia ver isso. Eu não podia ver um dinheiro dos outros sobrando que eu meti a mão. Eu não podia ver uma mulher. Eu não podia ver um homem. Eu não podia ver alguém cheiroso perto de mim, bonito. Eu não suportava um galanteio no meu ouvido. Ah, não. Eu era muito honesta. Mas quando alguém falava no meu ouvido, que dizia que eu era bonita, acabou. Acabou a minha fortaleza. A graça vai fazer você se portar. A graça vai fazer você dizer assim: eu sou um gigante agora. Acabei, não sou mais aquele gatinho. Eu sou um gigante diante daquilo que me acorrentava. Aleluia. Aleluia. Você pode ser um gigante diante daquilo que te acorrenta. Você pode ser um gigante daquilo que te subjuga. Você pode ser um gigante diante deste pecado. Você pode subjugá-lo. Dizer: comigo nunca mais. Venci. Venci porque aceitei a graça. E volto a dizer: já está pago. O caminho do mal, querido, ele é progressivo. Ele é progressivo. Primeiro você anda, chega perto. Depois você se detém. Você fica mais um pouquinho. Você andou perto, mas saiu, foi embora. Isso serve para companhias e serve para pecado também, tá? Primeiro você anda perto do pecado. E vou embora. Vai dar ruim. Mas na segunda vez, você vai andar perto de novo. Aí você quiser, vou embora, vai dar ruim. Mas na terceira vez, você já se detém um pouquinho. É progressivo, hein? Primeiro eu andei perto, resisti. Agora eu fico mais, eu me detenho. Eu já me demoro um pouquinho. E depois eu me sento. Acabou. Fui fisgado. Fui matriculado. Fui carimbado. Me sentei. Me sentei na roda dos escarnecedores. Andei perto. Fiquei mais perto um pouquinho. E agora eu me assentei. Querido, tudo começa pequeno. As tentações, elas começam pequenas. E elas vão aumentando. Aumentando. Se distanciar da casa de Deus é um perigo. Porque você se distancia hoje, amanhã é mais difícil você vir. E cada dia vai ficando mais difícil. Agora, o caminho do justo, ele está ligado àquilo que ele não faz. Ele não anda com os pecadores. Ele não se detém no caminho. E ele também não se assenta. Aleluia. Conselhos. Quando a Bíblia fala, irmão, eu já estou aqui no Salmo 46, o vento jogou. Então, querido, quando a Bíblia diz assim: não anda segundo o conselho do ímpio, eu vou dizer para você, não é só você chegar perto de um ímpio e o ímpio dizer assim: eu te aconselho a sair lá daquela igreja. Eu te aconselho a roubar o teu patrão. Ele é mesquinho, é miserável, merece ser roubado.
Tem esses conselhos também. Mas você sabe o sentido de conselho aqui? É cosmovisão. É a visão que você tem do mundo. O ímpio, ele tem uma visão, querido. E não adianta, a visão dele vai ser sempre a visão do mundo. Na visão do ímpio, ele pode tudo. Na visão do ímpio não há Deus. Na visão do ímpio não há pecado. E na visão dele, tudo pode. Na visão do mundo, na visão que ele tem de mundo, não existe Deus. Na visão que ele tem do mundo, não existe pecado. O ímpio. Na visão do mundo, você pode tudo que dê prazer à sua carne. Na visão do mundo, não há céu nem inferno. Na visão, aí se você anda segundo o conselho do ímpio, você está andando na visão do ímpio. Você já imaginou, querido, a desgraça que é você andar na visão do mundo? Então, uma de vocês, a Renata, a Glorinha, qualquer uma de nós, temos uma amiga e começamos a ouvir os conselhos. E esse conselho é visão de mundo. Olha, eu acho que é isso. Eu acho que a igreja é uma prisão. Eu acho que o que a igreja prega não tem nada a ver. Eu acho que foi o homem que escreveu a Bíblia. Eu acho que a Bíblia é ultrapassada. E ela começa a dizer a visão dela. E daqui a pouco a sua visão vai descendo ao nível da visão dela ou dele. Porque geralmente aqueles colocam o filho na faculdade, você está correndo o risco de receber um monstro na sua casa. Porque eles fazem uma lavagem cerebral. O que eles fazem, gente? Que eles são inteligentes, eles são persuasivos, eles são formados, eles são pós-graduados. Eles pegam o filho do crente bobinho, que muitas das vezes o pai não explica a visão de mundo. Chega lá, ele começa a botar na mente do jovem uma visão. Daqui a pouco você olha para a pessoa está com uma visão totalmente diferente do mundo. Ela está com uma visão de que não precisa respeitar pai. Ela está com uma visão de que a Bíblia não precisa ser respeitada. Ela está com uma visão de que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia precisa ser contemporânea. Algumas coisas precisam sair. É um livro retrógrado. É um livro passado. E aí ele começa, são persuasivos. Aí ele começa a mudar a visão da pessoa. Esse conselho dos ímpios aqui é mudança de visão. Querido, olha que coisa séria. Esse que não anda segundo o conselho do ímpio. O conselho do ímpio é a visão que ele tem do mundo. É um nada a ver. A visão, o conselho, são as filosofias, são as ideologias. Se você quer ser feliz, não ande segundo a visão do mundo. Deus te deu uma visão, Deus te deu uma cosmovisão, e esta visão é atrelada aos princípios eternos, aos princípios de Deus. Não dê ouvido ao conselho dos ímpios. E aí, você vai se sentar na roda dos escarnecedores. Pecador é o que transgride, é o que erra o alvo. Ímpio é o que pratica a impiedade. Mas os escarnecedores são aqueles
aqueles que ficam em roda e que dizem não a Deus e que zombam de Deus, zombam do povo de Deus. Mas eles terão um fim. Ah, meu Deus. E diz mais, no Salmo 1 diz assim, ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Não existe visão sem palavra. Os crentes hoje não leem a Bíblia. Não vamos resistir sem a Bíblia. Não vamos resistir sem essa palavra. Não vamos resistir com esta palavra fechada em cima da cabeceira da cama. É esta palavra que alimenta a tua alma para os dias terríveis que virão. Não se aparte da palavra. Precisamos urgentemente, crente, igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisamos de voltar para a palavra. Precisamos de voltar para os princípios. Se você não gosta de ler a Bíblia, vai se acostumando. Faça como um remédio. Ah, pastor, eu não gosto de ler Bíblia. Não gosta, tá bom. Se você tivesse um remédio que você tivesse que tomar hoje, senão você morreria. Você não ia tomar aquele remédio todo dia? Então você lê a palavra todo dia como um remédio. Como um remédio. Você que é crente, você que não é também, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia diz: examinar as Escrituras, porque cuidaste nela vida eterna. Nós, os crentes, pregamos tanto a vida eterna, mas não lemos. Se eu perguntasse aqui, há quanto tempo você leu? Não, pelo amor de Deus. Há quanto tempo você não lê? Pelo amor de Deus, não levanta a mão não, fica quieto aí. Vai ser um constrangimento. Eu sei, querido, porque eu lido com crente. Há muitos anos eu lido com crente. O crente do nosso século não lê a Bíblia. Que triste afirmação. Que triste afirmação. Não lê, querido. Não lê. Não lê. Diz que lê, mas não lê. E ela aqui. E os nossos hinos estão cheios de vida eterna. E os nossos hinos estão cheios de morar no céu. Os nossos hinos estão cheios da noiva que será arrebatada. Mas sem a palavra, é a palavra que vai te sarar todo dia. É a palavra que vai te dar graça todo dia. É a palavra que vai fazer você suportar o pecado todo dia. É a palavra e o conselho de Deus. A palavra é o conselho de Deus. É ela. Leia Salmos. Não gosta de ler outra coisa, leia Salmo. Comece por Salmo, senão você vai morrer. É ela que alimenta a nossa alma. Se você não lê a Bíblia, você não pode dizer que é crente, nem que vai ser salvo. E diz mais aqui: no juízo, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Quem anda segundo o conselho dos ímpios é como um moinho que o vento espalha, e não subsistirão no juízo, nem os pecadores congregarão na congregação dos justos. Vai chegar um dia em que ele julgará os povos. O ímpio não ficará na congregação do justo.
No nosso sistema fica, mas no sistema de Deus é abolido. No nosso sistema nem sabemos, nem me pergunte quem é justo, quem é ímpio. Não sei, nem quero saber. Mas quando Ele voltar, Ele que é justo, fiel e verdadeiro, o ímpio não ficará na congregação do justo. Mas vamos falar de novo do bem-aventurado, que é o que interessa a gente aqui agora. Ele será como árvore plantada, diz aqui o Salmo. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a promessa para o justo. Essa é a promessa para quem recebe a graça. Ele não te plantou num solo qualquer. Ele não te plantou junto a espinhos. Olha onde Ele te plantou, querido. Ele te plantou junto a ribeiros de água. Existe algo, você não é uma folha seca, que o vento bate para lá, bate para cá. Você é uma árvore plantada. É por isso que eu não acredito. Eu estou hoje nessa igreja aqui, amanhã eu estou naquela igreja ali, depois eu me aborreço aqui, eu estou na igreja de lá, depois eu me aborreço lá e estou na igreja de cá. Não é árvore plantada pelo Senhor. É folha que o vento espalha. Porque eu até acredito em quem sai. Você sabe qual é a melhor maneira de você sair da igreja? Tem uma maneira boa demais para você sair daqui. Quando você for enviado. Quando o pastor olhar por você e dizer assim: Jesus, eis aqui a tua filha, eis aqui o teu filho, esteve conosco, aprendeu, permaneceu, foi árvore plantada, deu frutos, trabalhou, suportou, amadureceu. Agora, Deus, eu estou enviando ele para a igreja tal. Tem um campo missionário ali. Eu estou enviando o Marcelo. Eu estou enviando a Renata. Eu estou enviando consagrado, com óleo sobre a cabeça, com o testemunho deixado no lugar. Ah, querido, que maneira linda de sair. Aí você pode dizer: o Senhor me enviou para a igreja de Corintos. O Senhor me enviou para Tarso. O Senhor me enviou para Filadélfia. Aí você foi enviado, querido. Mas por que você brigou? Mas por que você se entristeceu? Mas por que alguém falou de você? Sinto muito, mas você não foi aprovado. Você foi provado, mas não foi aprovado. E aquilo que Deus tinha que fazer na sua vida ali, para. Não é que se você sair não vai ser mais abençoado, não. Existem várias maneiras de sair. Agora, quando você é enviado, aí você sai bem. Porque você vai sair de ribeiros de água para outro ribeiro de água. É claro que existem exceções mil, está longe de casa, você viu algo que não é de Deus. Existem milhares de exceções, mas eu quero dizer para você: fique aonde você foi plantada.
para que você possa dar o fruto que Deus escolheu para que você desse naquele local. Depois, a obra de Deus continua. Aleluia. Em Apocalipse 22, pode ficar de pé, querido. O Ministério de Louvor pode vir. Nós estamos fechando. Em Apocalipse 22. Vocês vão cantar o quê? Vai cantar o quê? A um lugar? Então, querido, Apocalipse 22 diz assim, que tem uma árvore. Tem uma árvore. Vamos ler lá, Apocalipse 22. Pode deixar, se você quiser abrir a Bíblia, você pode abrir. Eu estou falando de uma árvore plantada, ainda é Salmo 1, hein? Árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Apocalipse 22, no versículo 2, diz assim: e no meio da praça, de uma banda a outra do rio, estava a árvore da vida. Mais uma vez a árvore, só que agora ela está no meio da praça de Jerusalém. Aleluia. No meio da praça, de uma banda a outra do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas não caem, são para a saúde das nações. Você é a saúde da nação, você é a saúde do Brasil. As coisas estão ruins, não estão piores ainda por causa de você, por causa da igreja. A igreja que é plantada, a igreja que foi plantada junto ao rio, junto à corrente das águas, que dá o seu fruto, você vai frutificar, você vai dar frutos, porque você é árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Lá na praça de Jerusalém também tem uma árvore que dá fruto na estação própria. Lá também, Apocalipse, tem uma árvore que as suas folhas não caem, e que as suas folhas são remédio para as nações. Ah, querido, há um lugar em que Deus está te plantando, e neste lugar você será uma árvore frutífera. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Eu vou te dizer um segredo de Paulo. Paulo, pastor, estava abandonado, pastor Jean. Marcelo, Paulo estava nos seus últimos dias na terra. Paulo foi abandonado. Ele disse: todos me abandonaram, só um, com um nome bem complicado, que eu me esqueci agora, esteve com ele. Mas você sabe o que foi que Paulo pediu? Sabe o que foi que Paulo pediu no dia da sua morte? Talvez você pudesse pensar, ele pediu uma refeição deliciosa, pediu para ver um amigo,
Não. Sabe o que foi que Paulo pediu? Paulo pediu um livro. E em especial, presbítero Hélio, pastor José, Paulo na prisão, doente, abandonado, jogado, maltratado, abandonado. Oh, sabe o que foi que Paulo pediu? Ele disse: traga para mim os pergaminhos. Oh, Deus do céu, traga para mim, gente. Traga para mim a palavra. Traga os pergaminhos. Eu vou morrer. Não estou preocupado com a última comida. Não estou preocupado em ver o último amigo. Mas eu quero os pergaminhos. Oh, aleluia. Paulo pediu a palavra na hora da morte. Foi por isso que ele disse: eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Traz para mim a palavra. Como que eu posso hoje? Não estou na cadeia, não estou abandonada, não estou longe da família. Como eu posso não ler a palavra? Como eu posso? Eu me envergonho disso. Como eu posso não ler a palavra? Enquanto Paulo pedia, me dá. Gente, quem é que pode trazer? Vai lá, por favor. Traga os pergaminhos, porque eu preciso da palavra da vida. Que você possa sair daqui esta noite. Se um voltar a ler a palavra, eu já fiz a minha parte. Se dois voltar a ler a palavra, eu já fiz a minha parte. Se três voltarem a ler a palavra, aí então eu estou super feliz. Saia daqui nesta noite. Se você é crente, se você não é, o apelo nesta noite é que você medite no que foi falado, que você receba a graça, que você receba o amor de Cristo, o arrependimento. E se você é crente, peça os pergaminhos. Peça a palavra de Deus. Leve ela para a sua rotina. Leve ela para o seu dia a dia. Comece lendo como remédio. Comece lendo como um remédio. Porque nesses últimos tempos, quem vai te manter vivo é a palavra. Quem vai te fortalecer é a palavra. Quem vai fazer você morar no céu é a palavra. Oh, meu Deus. Dai-me os pergaminhos e eu posso morrer. Traz para mim. Traz lá para mim. Estou abandonado. Mas se eu tenho os pergaminhos, onde está a morte e seus agrilhões? Se eu tenho os pergaminhos, onde está a morte? Se eu tenho a graça, onde está a morte? Que o nosso pedido esta noite seja: traga os pergaminhos. O pedido do Espírito esta noite é: traga os pergaminhos para a sua rotina. E você vai ser bem-aventurado. Aplauda ao Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade
Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio às guerras. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde as circunstâncias não me dominam. Há um lugar onde minha fé me fortalece. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar Volte para a onde palavra. sonhos não se abortam. Volte para a palavra. Há um lugar Volte para os pergaminhos e seja há bem-aventurado. um lugar Aleluia. que se Faça como ganha. Paulo. Este lugar é no pergaminhos. Senhor. Este lugar é no 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 Senhor. Se você entendeu esta palavra, se esta palavra falou ao teu coração, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Dê um passo em direção à graça. Dê um passo em direção à misericórdia de Deus. A porta está aberta. E você que é cristão, volte para os pergaminhos. Eu vou orar para que você volte para a palavra, como você nunca foi. Que você leia como você nunca leu. E você vai ser um crente como você nunca foi. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti por este culto. Nós agradecemos pelos visitantes, pelos Teus servos que estão aqui nesta noite. Nós Te agradecemos pela Tua revelação, pela iluminação, pela palavra pregada, pelos corações que receberam a palavra nesta noite. Nós oramos pelo Teu povo, que haja neles sede pela palavra, que haja neles, ó Deus querido, vontade de voltar aos pergaminhos, que haja, Deus querido, na Tua igreja, ó Deus querido, a bem-aventurança, para que sejam felizes. Nós oramos pela felicidade verdadeira no meio do Teu povo, a felicidade verdadeira no meio da família, a felicidade verdadeira no meio do casamento, no meio do trabalho. Meu Deus, nós oramos pelas famílias deste lugar e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Pode continuar o coro. Este lugar é no Senhor. Enquanto o grupo está cantando, eu queria chamar a Renata e o esposo. É no Senhor. E o filho também. Este lugar é no Senhor.
distante da igreja. E nós a recebemos, e nós recebemos, a Monte Sinai recebeu um presente. Eu já falei para ela ontem. Nós recebemos um presente com o Roberto e com Renata. E com o seu filho Arthur. Esse levita maravilhoso. Então Renata teve o desejo, por causa dos pergaminhos, por causa da palavra, por causa do varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ela teve o desejo de se casar, que nunca teve antes. Segundo ela, nunca tive. Mas eu cheguei aqui e por causa da palavra pregada, eu tive vontade de me casar, de obedecer o pergaminho, de obedecer a palavra e trazer a bênção do casamento para a minha vida. E Renata e Roberto se casaram. Eu queria uma salva de palmas muito bonita por isso. É tua filha? Tua filha? Estou orando por você. Então, queridos, estenda as tuas mãos para cá. Nós vamos orar por eles, orar por esse casamento, dar graças por esta bênção alcançada. Renata hoje com o Roberto é líderes de casal, junto com a Valéria e o Márcio. Esses dois casais tão abençoados, que ainda vão ungir e abençoar, ungir com a sua vida, com o propósito que há neles, ou tocar em outros casais que chegarão nesse lugar. Amém? Vamos orar. Peça ao Senhor. Quando eu estiver orando por alguém, eu quero fazer um pedido à igreja. Eu quero que você não só ouça eu orar, eu quero que lá do fundo do seu coração, que você interceda. Eu quero que você ore, confirme aquilo que eu estou pedindo a Deus, que nós somos uma fortaleza. Nós somos nada mais, nada menos que a igreja de Cristo. E quando nós ligamos na terra, é ligado no céu. Nós, não é a pastora só não, nós ligamos na terra e é ligado no céu. Desligamos na terra e é desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Senhor, nós oramos pelo casal, te pedimos pelo Roberto, te pedimos pela Renata, a Deus querido, nós pedimos pelo Arthur, meu Senhor, pela filha que está aqui nesta noite. Senhor, nós oramos por esta família, nós oramos, ó Deus, pelo casamento, que até hoje tem sido tão abençoado, Senhor. Mas, ó Deus, os teus servos ouviram a tua voz, os teus servos ouviram, ó Deus, a tua palavra, e, ó Deus, se esforçaram para casar, e hoje eles estão aqui na tua presença, casados, autorizados, legalizados por ti. A Deus, a brecha foi fechada, a brecha que havia foi tampada, e agora nós nos alegramos com eles, e nós te pedimos, guarda a família, protege, abençoa, edifica, fortalece, dá saúde, que eles possam ser abençoados, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Raíssa e Júnior, aniversário de casamento. Te agradeço, meu Senhor. Para sempre. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te
agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Abençoa novamente. Te agradeço. Como ele fica furioso, alguém permanece com a mesma fala do primeiro dia, como pregamos aqui no culto de casais, para sempre. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós oramos, estenda a mão. Há um poder na sua mão abençoador. Ó Deus, nós te agradecemos por Raíssa Júnior. Te agradecemos por tudo que tu fizeste, Senhor. Porque todos os propósitos, ó Deus, do inferno caíram, ó Deus, por terra. Ó Deus, e nós estamos aqui com eles. Queira o diabo ou não, queira as obras de feitiçaria ou não, queira o diabo ou não, nós celebramos hoje um casamento. Para a vergonha do inferno, nós celebramos, nós aplaudimos, nós adoramos a Deus pelo casamento de Raíssa e de Júnior. E te peço, ó Deus, sustenta, tira todas as amarras, tira todo o mal, todo o intuito satânico, toda a obra de bruxaria que foi feita. Nós declaramos a vitória da família na vida de Raíssa e de Júnior, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aplauda, aplauda, aplauda. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Demos início ao nosso momento ofertório, querido. Já pegue o seu envelope, separe o seu melhor, separe aquela oferta que toca o seu coração. Dê o seu melhor para Deus nessa noite. Amém? Pode trazer até aqui o altar em nome de Jesus. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. A Valéria vai estar orando, entregando nossas ofertas ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Deus ama o que dá com alegria. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas depositados no teu altar. Pedimos, Senhor, que tu abras com portas dos céus e derrame sobre a tua igreja, Senhor, bênção sem medida, recalcada, transbordante, ó Deus. Que haja provisão nos lares, Senhor Deus, que as estacas da tua casa sejam alargadas,
que o teu povo seja abençoado, Senhor, que haja no nosso coração sempre alegria em devolver, Senhor Deus, aquilo que tu tem dado, Senhor Deus, a nós através do nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Você pode colocar-se de pé, queridos? Estamos orando agora para encerramento do culto. Chamar o pastor Jean para estar orando e dando a bênção apostólica. Lembrando que quarta-feira temos culto às 20 horas. Você é o nosso convidado e traga mais um. Aleluia. Deus eterno, Deus Pai, nosso Senhor, nosso libertador. Obrigado por tudo que tu tens feito, obrigado por esse maná que foi entregue hoje em nossos corações, em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por cada um que se encontra presente, todos aqueles que não puderam vir devido às suas necessidades, seus afazeres. Toma cada um deles também em tuas mãos. Senhor, nos dá uma semana de graça, uma semana de misericórdia. Continua com suas asas estendidas para cada um de nós e que possamos refletir a tua graça e misericórdia diante ao mundo, para que eles possam beber do rio de águas vivas que um dia nós bebemos e saciamos nossa sede. Assim te agradecemos, pois tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, em nome de Jesus.